Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Então, hoje a gente volta para um assunto que a gente já tem estudado bastante, que é a literatura, mas com a diferença de que agora a gente vai começar a falar de literatura brasileira e eu adoro. Agora sim a gente entra na parte que a gente vai estudar os conhecimentos que são produzidos aqui em território brasileiro, que são relacionados com a formação da nossa cultura, do nosso povo. Então, a gente vai ter uma mudança de cenário, uma mudança de perspectiva, que eu acho que vai provocar uma apresentação, uma aproximação muito maior com vocês. Eu vou abrir minha apresentação aqui, aumentar ela. Só um minutinho. Pronto. Então, só que antes de adentrar mesmo a literatura brasileira, as obras que vão ser produzidas aqui, né, os livros que os escritores vão, né, fazer, a gente tem um primeiro momento que a gente chama de primeiras visões, que é uma literatura que, conforme vocês vão ver depois, ela vai se misturar muito com a história, ela vai servir muito como referencial histórico, porque ela também vai ter essa função de passar as primeiras visões que os portugueses e outros europeus que chegaram aqui tiveram do Brasil, né, dessa terra que eles estavam recém chegando, para depois começar um período de invasão, de exploração e de colonização constantes. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai ver o contexto deste momento, o que é literatura informativa, o que é literatura dos jesuítas, e eu vou trazer também, né, um panorama atual da literatura indígena, que é uma literatura que a gente já viu, porque eu já trabalhei textos do Daniel Munduruku, que é um escritor indígena, com vocês, ele já trouxe algumas reflexões, mas eu vou trazer outros e vou explicar a importância dessa literatura e de que maneira ela resistiu e sempre existiu, tá? Os professores, os pesquisadores, eles que não olhavam para ela, porque ela sempre esteve aí. E a gente vai ver também um termo que vocês vão encontrar das duas maneiras escritas, de descolonialidade ou decolonialidade, tá? Pode ser dos dois jeitos. Então, qual que era o contexto dessa época? O que a gente tinha? A gente tinha uma Europa muito deslumbrada com as conquistas do Renascimento, né, com os avanços nas artes, com a burguesia bancando esses avanços, a ciência florescendo. Então, a gente tinha uma Europa muito centrada nisso. O mercantilismo, que seria então o comércio entre vários países e várias regiões do mundo também, lembrando que a Ásia vai ser um ponto importante de comércio neste momento, com as navegações, avanços da manufatura, então o processo de produção de alguns itens começava a se aperfeiçoar e esse comércio internacional. As conquistas materiais resultantes das grandes navegações, né? Principalmente eu já comentei com vocês o quanto Portugal vai enriquecer neste período e vai se tornar quase que uma espécie de potência mesmo na Europa, porque ele vai ser o grande detentor do conhecimento, do desbravamento dos mares, né, em busca de outros povos, outros lugares para colonizar, para conquistar. E um movimento que a gente vai chamar de contra-reforma, né? Então vai ser o contra-ataque, a gente pode dizer assim, da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Né? Lembrando que a gente tinha visto a Reforma Protestante na aula passada, que foi o momento que a gente tem o surgimento de outras religiões cristãs que vão se levantar contra algumas coisas que eles julgavam erradas na Igreja Católica, né? Desde a própria hipocrisia de muitos sacerdotes, ou até mesmo o poder soberano do Papa. Então a gente vai ter o surgimento de religiões protestantes, né? Os luteranos, os anglicanos, os calvinistas, e a igreja vai fazer um movimento para reconquistar fiéis que vai se chamar de contra-reforma, que vai ser um movimento bastante conservador. Então ela vai para um caminho, né? Em vez de conquistar pelo amor, ela vai conquistar pela dor. Então ela vai ser mais rigorosa ainda em muitos sentidos, né? Meio que quase demonizar essas outras religiões que vão surgir, vão falar o quanto elas são blasfêmicas, né? Contra a única religião que deveria ser cristã, que deveria existir, que é a religião católica.
E também vai haver bastante perseguição ali, lembrando que a gente ainda tinha um resquício de Inquisição, do Santo Tribunal, então vai haver muita perseguição. E quando eles chegam, né, os padres, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles trazem um padre junto, e é rezada a primeira missa aqui e tal. Então, eles vão ver aqui nos indígenas uma oportunidade de arrebatar mais fiéis. Então, vai ter um movimento muito grande de catequese, né, nos indígenas, um apagamento cultural dos indígenas para se converter a essa religião, né, ao catolicismo. Então, a literatura informativa, o que ela é? A literatura informativa traz textos que são importantes para a história e para a literatura. É uma literatura composta dos relatos dos viajantes e dos cronistas, né, que chegavam, aí nesse nosso caso, em solo brasileiro, e relatavam o que viam aqui, né, o que eles estavam encontrando. Então, lembra muito diários. Né? É uma literatura, então, que vai ser bastante descritiva, porque ela vai buscar e descrever os detalhes desses novos lugares que eles estavam, né, chegando. E vinha de vários jeitos. Ela podia ser tanto demandada pela coroa portuguesa, né, que se apropria das terras brasileiras e inicia o processo de colonização, mas também houve outros viajantes de outros lugares da Europa que vinham para cá para fazer, né, também em busca de riquezas naturais, e também faziam esses relatos. Então não era só uma visão portuguesa, havia também de outras nacionalidades. Mas todas tinham uma visão europeia das colônias recém-invadidas. Então, os indígenas eram uma cultura inferior, com hábitos inferiores. Então, é uma visão. Eles ficavam chocados com os hábitos dos indígenas, por exemplo, né, de andar nus e tal, e a própria alimentação, a própria forma de vida, a constituição de família. Então, a visão, né, que a gente vai ter é essa visão europeia, essa visão eurocêntrica que a gente chama desses locais. Sempre julgando uma moral cristã, uma moral católica muito forte, julgando os outros povos que aqui estavam. O primeiro exemplo que a gente tem é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, esse é o primeiro documento escrito aqui no Brasil, um documento muito importante para os dois países, para Portugal e para o Brasil. Até uma disputa, nem vi mais como é que tá, gente, com quem que tá esse documento, se está aqui, se está em Portugal, porque é um documento que é alvo de disputa. Acho que até chegaram a ver de ficar um pouco lá, um pouco aqui, guarda compartilhada, porque realmente é o primeiro documento escrito em língua portuguesa aqui no Brasil, e ele traz a primeira impressão, né, desses portugueses que chegam aqui e se apropriam desse território. Então, né, já adiantei, a Carta de Pero Vaz de Caminha, o principal que a gente tem. Ele descreve as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e a gente pode destacar duas características. O espanto, né, com os hábitos dos indígenas. Como eu disse, essa visão cristã, essa moral cristã estava bastante impregnada, então tudo é muito absurdo, imagine andar nu e tal, e a própria alimentação e a própria, né, a própria forma de vida em comunidade, então é muito chocante, eles julgam mesmo com base nessa moral. Mas outra característica que a gente pode chamar a atenção também é o deslumbramento com as riquezas naturais. Então já crescem o olho logo na primeira carta, falando o que tem de bom aqui que dá para eles explorar. Então já colocam um olho grande, já pensam, agora a gente vai ficar rico de vez com isso aqui tudo para a gente poder explorar. E é de certa forma o que acontece. Outro documento importante da literatura informativa são os relatos de Hans Staden. Hans Staden é um mercenário, ele não tinha lá uma boa fama, alemão, que vivia de fazer isso, de, né, quase meio que saquear colônias, outros territórios de outros países, em busca de riquezas. O Hans Staden vai chegar a ser capturado por indígenas tupinambás aqui no Brasil, vai passar uns maus bocados, que é bem feito, né? Não tinha nem que estar aqui. E esses relatos vão ser bastante importantes, tanto do ponto de vista literário, né, já que são os primeiros relatos sobre o Brasil,
mas também de ponto de vista histórico e antropológico. Também são textos carregados de moral religiosa cristã, trazem informações, as primeiras informações sobre a prática da antropofagia, o canibalismo pelos povos tupinambás. Então, uma característica desses povos, e até que botava bastante medo nos invasores, é que eles comiam os inimigos, né? Eles devoravam. Então, era uma forma de estabelecer que haviam vencido aquele combate. E isso deixava os invasores com bastante medo e bem feito. E uma visão etnocêntrica. O que é uma visão etnocêntrica? De que a minha cultura é superior às demais. Ou aquela cultura, né, no caso do Hans Stander, que ele estava relatando. Então ele deixa bem claro o quanto eles eram inferiores, o quanto eram bárbaros, o quanto era uma selvageria em todos os seus relatos. Além da literatura informativa, a gente tem a literatura dos jesuítas, que tem como principal objetivo a catequese. Né, a catequese dos indígenas, a conversão dos indígenas ao catolicismo, como um também dos movimentos gerados por causa da Contra-Reforma. O principal nome no Brasil é Padre José de Anchieta, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi um missionário, um padre português, que vem para o Brasil e se dedica a essa catequese dos indígenas. A gente chama de catequese, mas a gente sabe que de certa forma, é o que a gente chama de etnocídio, porque é uma maneira de matar aquela cultura, aquelas crenças, aquela língua que ali existia, né, para impor a língua do colonizador. Então, o trabalho, né, de catequese com poesia e com teatro. Então, ele fazia esses dois tipos de texto com os indígenas, mas ele também faz um documento importante, que é a primeira gramática do Tupi-Guarani. Então, ele também vai aprender a língua dos indígenas para poder, né, catequizá-los e também para entender esse idioma que eles falavam. Essa língua, no caso, que eles falavam. Os autos, né, as peças de teatro dele, tem muita influência do Gil Vicente. Né? Então, a moral cristã, ali, uma boa maneira que ele havia encontrado para catequizar os indígenas. Era chamado pelos indígenas de Grande Piarri, que significa pajé branco. Então, ele passa a ser uma referência importante para os indígenas que ele convivia. Né? Claro que sempre vislumbrando essa conversão ao catolicismo. E ao modo de viver do branco, de trabalhar. Então, deixando de lado toda a cultura indígena que ali existia naqueles povos que ele vai conviver. E agora a gente entra na cultura indígena, né, na literatura indígena, que, como eu disse a vocês, ela sempre existiu, ela resistiu esses 500 e tantos anos de exploração e de invasão, de etnocídio, de apagamento, o que é muito, assim, o que demonstra o poder dessa literatura e dessa cultura. Ela é marcada pela oralidade, então a diferença dela é que ela não tem a grafia forte, né, a escrita, não que não haja em alguns povos ainda tem a grafia, mas ela é muito mais marcada pela oralidade, pela história passada dos mais velhos para os mais novos. E ela não é história por história, ela apresenta o que a gente chama de cosmovisão dos indígenas, né? A forma deles enxergarem o mundo, deles entenderem a comunidade, deles entenderem sua vida, suas crenças. Então ela vai além de ser só uma história. Ela apresenta então isso que a gente chama de cosmovisão, a maneira como a gente enxerga a nossa vida, o nosso viver neste planeta. Essa literatura indígena, então, ela vai carregar isso. Ela estreita os laços das comunidades indígenas, né? Essa forma de ser oralizada, de ser passada de geração para geração, de se reunir para contar essas histórias, para discutir essas histórias. E ela é um símbolo de resistência perante a imposição da cultura europeia dos colonizadores nesses 500 e tantos anos de colonização portuguesa que a gente tem no Brasil. Eu trouxe alguns nomes bastante importantes, depois vocês vão trabalhar em cima de um texto deles. O primeiro nome é do Ailton Krenak, que é um escritor que eu adoro. Ele tem tido muito reconhecimento ultimamente, agora na pandemia, tem tido vários eventos, principalmente online, que ele tem participado.
lá da onde ele mora, que é perto do Rio Doce, Minas Gerais, e ele apresenta a cosmovisão dos Krenak, que é a comunidade da qual ele faz parte. Ele é um atuante na causa indígena, tanto que quando a Constituição de 1988 é concebida, ele estava lá. Ele foi um dos ativistas indígenas para a inclusão do capítulo que vai tratar dos indígenas que tem na nossa Constituição, né, pela autonomia desses povos, pela demarcação das terras. Então, o Ailton Krenak já está há bastante tempo na luta, embora talvez pela internet também tenha obtido um reconhecimento maior atualmente. Outro que eu adoro bastante é o Davi Copenaua. Daí os Copenaua são de um povo lá do norte do Brasil, ali, região amazônica. E ele tem um livro que já tem uma conotação mais antropológica, que se chama A Queda do Céu, que é onde ele vai trazer as questões do quanto o desmatamento, a destruição afeta, né, todos nós, não somente os povos indígenas. E ele é um defensor, assim como todos os indígenas, da questão ambiental, da preservação, né, e como isso não é um problema dos indígenas, mas sim um problema de todos nós. Um nome muito importante na luta. O Olívio Jecupé, ele já é aqui mais do sudeste, da região de São Paulo. Ele escreve literatura infantil, então as histórias dele são mais voltadas para as crianças, né, mostrando a forma de ver dos indígenas, mas uma literatura mais voltada para as crianças, uma literatura infantil. Daniel Munduruku, que vocês já conhecem, dos povos Munduruku, que são da região, são do estado do Pará, embora ele more no estado de São Paulo, e ele escreve muita literatura infanto-juvenil, e eu já trabalhei textos dele com vocês. Agora vem as mulheres. Essa aqui é a Eliane Potiguara. Ela é poeta. As mulheres tendem a trabalhar a poesia. Então ela conta as histórias e o modo de vida dos indígenas, dos Potiguara, no caso, pela poesia. A Graça Graúna, ela é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, também poeta. E ela é inclusive professora universitária, tá? Ela, né, acaba daí se formando em letras e se aperfeiçoando na literatura também dentro da academia, ou seja, nas universidades. A Márcia Capemba também é poetisa e também relata então as histórias, os modos, os saberes. E também um tema muito da poesia delas é essa, né, quem sou eu nesse mundo dos brancos? Então esse dilema também bastante presente nesses poemas. E não podia deixar de falar, gente, do MC Kunumi, que é filho do Olívio Jecupé, que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele é um MC, ele canta rap em Tupi-Guarani. Então, algumas das letras dele tem trechos, né, em português, mas também na língua indígena. Ele mora em São Paulo, né, ali junto com o pai. E ele, desde muito jovem, já apresenta bastante esse ativismo. Inclusive, se eu não me engano, não sei se foi na Copa ou nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil, ele fez uma fala importante defendendo a demarcação. Então, é um menino bem jovem que está já na luta pela cultura e faz essa, vou chamar aqui de mescla, entre o rap e a luta dos indígenas, cantando até mesmo no idioma, para destacar essa representatividade, essa luta. Eu coloquei aqui dele um clipe, depois eu coloco o link lá, vocês podem escutar. É bem bacana essa música, eu gosto bastante. E vocês vão reparar que o sotaque dele é mais puxado que o meu no Desistir, ele puxa bem o F. Até porque esse ir, esse ar, é uma das características do falar indígena. Então a gente vai passar para o último termo da nossa aula, que é a descolonialidade ou decolonialidade. Eu prefiro D, tá? O que é isso? Né? O que essa palavra significa? Ela é um movimento, uma escola de pensamento que surgiu aqui na América Latina. Então é algo que a gente pode dizer já que é bastante nosso. Surge primeiro nos países que falam língua espanhola, mas o Brasil depois também vai se apropriar desse tema, que busca libertar a produção do conhecimento e das artes, da cultura, desse olhar eurocêntrico.
E isso vai se dar, então, a partir da valorização do conhecimento, da arte, da cultura produzida na América Latina e depois também em África, e também no ato de deixar de ter a Europa como um centro cultural de referência, sabe? Fazer comparações com a Europa, isso não nos cabe mais. A gente tem um outro contexto, né, de vida, de produção do conhecimento, de saberes, de opressões que é diferente da Europa. Então, a decolonialidade é meio que se desprender desse olhar colonial, desse jeito de viver, de ser, de pregar como deve ser o modo de vida que veio da colônia. E, de certa forma, embora alguns não gostem dessa palavra, resgatar os conhecimentos que cá estão e estavam desde sempre. Isso não significa apagar o que foi feito pelos colonizadores. Vamos retroceder e esquecer tudo que foi feito em língua portuguesa. Enfim, a religião cristã não dá. Isso a gente sabe que não dá, não é uma utopia. Mas começar esse processo de valorização do que é brasileiro, do que é argentino, do que é peruano, e se descolar desse olhar europeu, eurocêntrico, como referencial do que é bom, porque a gente tem muita coisa boa aqui em todas as áreas. E daí eu trago alguns artistas mais visuais que estão nesse movimento e fazem um trabalho muito reconhecido. O primeiro é o Denilson Baniwa, que eu adoro, tenho camiseta, inclusive, com essa estampa dele, o jaguar, né, a onça pintada, que é um animal muito importante para a cultura indígena. Ele é de um povo dos Baniwa, que é da região norte, ali perto da Venezuela e da Colômbia. E trago o Jaider Esbel, que também é um artista visual de reconhecimento internacional, mas que infelizmente nos deixou há pouco tempo, tá? Ele é Makuxi, que é um dos povos que habitam hoje a reserva indígena, acho que é Raposa Serra do Sol, que é uma das reservas mais ameaçadas que a gente tem no Brasil hoje, né, na questão de invasão de garimpeiros, da invasão de desmatamento. Então, ele vem desses povos que têm um reconhecimento internacional, inclusive, mas eu imagino o quanto deve ser difícil ver seu povo, sua comunidade sendo tão agredido como o que está acontecendo com os povos Makuxi e com os outros povos também que habitam a reserva indígena Raposa Serra do Sol. A atividade, então, o que vocês vão ter que fazer com base nesse histórico de literatura, né? Tanto essa literatura de 500 anos atrás, as primeiras coisas que foram escritas aqui, em contraponto com a literatura indígena que sempre esteve. Eu coloquei lá para vocês um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Então, vocês vão ter que ler esse trechinho e responder a seguinte questão. Qual é a grande diferença no modo em como a comunidade dos Krenak enxerga a natureza para a visão que os brancos têm dos recursos naturais e como isso impacta na maneira de ambos se relacionarem com o planeta e com os demais seres vivos? Então, o trecho que eu coloquei para vocês conta como os Krenak, que é o povo do Ailton, enxerga a vida, né, os outros seres que cá estão neste planeta e até mesmo o que a gente tem de chamar de recursos, mas para eles são seres mesmo, por exemplo, a montanha, o rio, o vento, a chuva, como que eles lidam, né, como que eles se relacionam com tudo que tem neste planeta. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só me escrever, né, de preferência por e-mail ou com comentário aqui na atividade. E obrigada, até mais, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.